Então, uma satisfação nessa noite, começar me apresentando. Meu nome é Everton Gonçalves e estou junto nesse projeto do Inloco, junto com a Janaína, junto com o Alvarez Caetano e mais com outras pessoas, algumas outras pessoas. E nessa noite especificamente nós vamos falar sobre 3 assuntos muito interessantes, 3 assuntos que tem muita ligação e que tem muita pano para manga. A gente vai falar sobre cristianismo, literatura e filosofia. São 3 assuntos que nós gostamos muito, são 3 assuntos que estão muito presentes, principalmente para quem gosta de literatura, para quem gosta do assunto que envolve o bem e o mal, ética e outros assuntos que se complementam. E nessa noite nós trouxemos o Fábio Giopo, nosso querido amigo, revisor de textos, professor do IFPR, mestre em linguagem, e é ele que vai conduzir nessa conversa, nosso bate-papo, uma coisa descontraída, mas que tenho certeza que vai trazer muito conhecimento, muita profundidade e vai ser muito relevante para nós. Então, daqui a pouco o pastor Alvarez chega, ele também está envolvido junto conosco. Eu vou passar aqui para a Janaína para falar um pouquinho. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Janaína Queradia e esse projeto se chama Inloco. O Inloco, eu vou explicar um pouquinho melhor, até para o Fábio tomar um pouquinho de conhecimento, e no final vou fazer um convite para os dois, tá? Mas é para o final. E aí para todos que curtirem um pouquinho do conteúdo que vai ser passado hoje. O Inloco, na realidade, eu sempre digo que ele cresceu no coração do Senhor, né? E quando eu fui tocada para a criação do Inloco, ele começou como uma discussão acadêmica, jurídica, né? Que toma como base um projeto de Jaraguá do Sul. Eu sempre gostei muito de literatura, sempre curti muito. Para mim, um espaço ideal é uma livraria que tenha café. Aí pronto, antes de ter assim os meus babies, eu poderia passar o dia inteiro tranquilamente num espaço como esse. E isso acontecia em Jaraguá do Sul, porque eu sou de lá, né? E lá nós formamos o Fórum Literário, junto com o meu compadre, o Gelson Bini, o Frederico, e um grande amigo nosso, o livreiro, o Gelson Bini, que já percorreu o mundo inteiro falando sobre literatura. Então ele foi uma das pessoas também que me inspirou demais. E quando eu vim para Curitiba em 2011 fazer mestrado no Unicuritiba, eu vim com esse projeto. Esse projeto ficou engavetado por 4 anos, mas tudo no momento certo e na hora certa. E daí foi criado em paralelo o canal do YouTube. Então nós temos, se você procurar Inloco, por Janaína Queradia, você encontra lá o Inloco no canal do YouTube. Tem a coluna do Paraná Portal, que está à nossa disposição, até para a gente dar assim, uma ênfase maior. Nós podemos fazer a publicação diariamente. Então, um dos primeiros apoiadores foi o Paraná Portal. Nós tivemos aqui também a abertura na Livraria da Vila, aqui do Pátio Batel, que desde o primeiro momento aprovou o projeto, e já faz mais de 1 ano que nós temos esse projeto aqui na Livraria da Vila. E então são esses viés, né? A Livraria da Vila, o canal do YouTube e a coluna do Paraná Portal. Quando eu iniciei montando o canal do YouTube, quando eu estava montando, nas minhas orações Deus falava assim: tem que ser jurídico e cristão.
eu não conseguia entender. Como que você jurídico e cristão, apesar, né, de estar relacionado a tudo, eu achava tudo muito distante, achava que não iria, né, tomar uma roupagem. Hoje eu entendo, hoje o in-loco ele tem dois viés, ele tem duas correntes, a jurídica, que é Novas Tendências do Direito, que é agregado com o projeto integrador da FAP, então a Faculdade de Pinhais também é uma das grandes apoiadoras e incentivadoras desse projeto. A parte jurídica tem várias séries que foram surgindo, tem assim desde direito animal, nas entrelinhas do direito, mediando com excelência, agora surgiu ainda segurança pública, tem várias ramificações do direito, tudo envolvendo o direito. E eu não vou deixar para o final, eu quero que vocês pensem na possibilidade de a gente criar dentro do jurídico mesmo, porque daí vocês me dão a base e eu coloco a Constituição Federal nela, sobre literatura, envolvendo literatura, né, uma série envolvendo literatura, que daí nós podemos relacionar com o direito e com o cristianismo também, com essas discussões, né? E em paralelo, quando surgiu a parte cristã, que foi por iniciativa do pastor Alvarez, do pastor Marcelo Bigardi, que é o nosso líder espiritual e foi um dos primeiros a incentivar essa série do cristão, que se chama Pensamentos do Cristão Consciente, que é o que nós temos hoje, né? Então aqui nós trazemos grandes temáticas que são envolvidas com o estudo cristão, e isso assim relacionado com cinema, com música, com artes, e hoje finalmente nós temos a parte da literatura, tivemos uma em especial com o Everton Gonçalves, quando ainda ele não era integrante do in-loco, porque ali a partir de maio, mais ou menos, é que o in-loco ganhou um corpo diferenciado, o Pensamento Cristão Consciente. Hoje nós não estamos aqui todos do in-loco, nós somos eu, o pastor Alvarez, o Everton, a Gabi, a Débora, o Lilo, eu esqueci só o sobrenome da Débora que eu queria lembrar, mas tem o Lilo Grazola, que é o Lilo Viana. Nós temos a banda 312, que também compõe, né? Nós temos o Fábio Pettinati, que faz toda a parte da filmagem, então é o nosso produtor cinematográfico, e Deus acabou unindo gigantes, assim, né, em torno do projeto, e eu sou muito feliz. E depois, no final, eu vou dizer por que hoje me deixa mais feliz ainda em ter aqui o Fábio Giocco, né, a primeira vez que eu conheço pessoalmente, nós tivemos um contato ali no 2017, né, entre 2016 e 2017, foi o meu primeiro contato com o Fábio Giocco, mas eu vou deixar isso para o final. Agora a grande temática é de vocês, né, eu fico aqui só nas coordenadas, eu vou lá buscar mais uns livrinhos para, né, dar uma enfatizada ainda maior no tema, mas a palavra de vocês, fiquem bem à vontade. Nós vamos ter toda essa gravação no canal do YouTube e nesse momento ele está sendo transmitido ao vivo pelo Instagram, tá bom? Então fiquem à vontade. Obrigado, Janaína. Antes de passar a vez aqui para o Fábio, eu quero fazer uma breve introdução de algo que eu gosto muito, de um poeta que eu gosto muito, que é o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, e ele escreve um poema que para mim é o poema mais interessante dele, que eu mais gosto. Eu não me lembro agora, é o que eu mais gosto, mas eu esqueci. Mas o poema começa assim: penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. E eu quis trazer esse poema para iniciar essa conversa, porque quando nós falamos em reino das palavras, a palavra ela constitui o humano, ela constitui a criação e ela constitui toda a nossa interação humana. Então, quando nós falamos em palavras, em penetrar surdamente no reino das palavras, eu lembro muito do que está escrito no Evangelho de João, que o Verbo se fez carne. Então a gente pega o escrito bíblico que fala o Verbo se fez carne, nós pegamos um pouco do Drummond que fala penetra surdamente no reino das palavras, que é interessante porque não tem como nós descolarmos a linguagem, a palavra, o verbo e a literatura do reino de Deus, do cristianismo.
Porque a tradição judaico-cristã vai falar que Deus constitui o mundo pela palavra. E disse Deus, haja luz. Mas antes de ter a luz, houve a palavra. Então, é nesse ritmo e é nesse reino que nós vamos trabalhar nessa noite aí. Com certeza vamos ter grandes aprendizados e vamos mergulhar nesse reino. Muito bem. Boa noite a todos. Eu sinto-me privilegiado pelo convite, né? Ainda mais para falar sobre um tema. Acho que está funcionando aqui. Se começar a falhar muito, daí eu troco. Ainda mais para falar sobre dois temas que para mim são muito caros, né? Primeiro, a Bíblia. É que através da nossa fé, nós, cristãos, através da nossa fé, por meio da palavra da Bíblia, nós temos a salvação, a redenção. E a literatura. Ferreira Goulart falava assim, a gente precisa de literatura, porque a vida não basta. A vida é muito pouca. Então eu preciso de literatura, porque viver apenas a vida não basta. E ele falava assim, se você tem um sapato, se vai no sapateiro, ele conserta o sapato, é útil. Está com dor de dente, vai no dentista, mas a literatura serve para quê? Né? E ele provocava, a literatura serve para quê? E quando me convidaram para esse bate-papo, sugeri que a gente falasse sobre literatura, mas esse livro, Grande Sertão Veredas, é um livro muito provocativo. E ele trata de cabo a rabo sobre o bem e o mal. O bem e o mal, né? Mas para começar, eu não quero falar sobre o Grande Sertão. Para começar, eu quero falar de um texto que está na Bíblia, que está lá em Gênesis, no capítulo 50, versículo 20. Quando José, ele fala o seguinte: vós, meus irmãos, se você lembra da história, os irmãos de José o venderam para o Egito, e na verdade para uma caravana, né, de pessoas lá antes de ir para lá, e ele foi vendido, contrabandeado. Imagine você sendo vendido, né? Isso é bem ou é mal? Esse é o mote que a gente vai tratar em Grande Sertão Veredas. E ele fala assim: vós na verdade intentastes o mal contra mim, Deus porém o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. E quando a gente trata de Grande Sertão Veredas, você tem uma narração em primeira pessoa, né? Riobaldo, já velho pela narrativa, a gente acha que ele deve ter uns 60 anos, pelo que ele conta, mais ou menos, e ele tem um interlocutor, um doutor, mas não necessariamente um médico, mas alguém instruído, alguém que tem conhecimento científico, domina as palavras, e ele começa a contar da vida dele, sobre as façanhas, sobre as guerras, porque ele foi um jagunço, né? E ele começa a contar para esse interlocutor sobre a vida dele. E ele inicia o livro e termina o livro falando sobre o diabo. E ele fala assim: o senhor vai me entender, mas do diabo não gloso, porque ele não existe. Será que existe? E ele fica nessa dúvida o tempo todo. Por quê? Porque no meio da travessia, no meio da caminhada dele, ele se propõe a fazer um pacto com o diabo. Ele se propõe a fazer um pacto. Então, do começo até o fim do texto, ele está nessa dúvida, né, sobre o bem e o mal. O bem existe, o mal existe, mas o bem é bem? O mal é mal? Ele fala: para mim, o branco é branco e o preto é preto. Tudo tem que estar apartado. O bom tem que estar para lá e o mal tem que estar para lá. Para mim é assim. Só que na nossa vida não é assim. Veja José, na Bíblia. Vocês intentaram o mal. No início era o mal, mas esse mal ele foi se transformando em um bem. E é legal o jeito que ele trata Deus, o narrador, né? O Riobaldo, ele fala: Deus é traiçoeiro. Então quando você vai falar, imagina se falar isso numa igreja, né? Deus é traiçoeiro. Mas o que ele quer dizer com Deus é traiçoeiro? Pense em José. Deus já via lá na frente o que estava acontecendo.
né? Então ele foi trabalhando quieto. O Reobaldo fala isso, não sou eu, né? O Reobaldo fala, Deus ele vai trabalhando quietinho. E como é um texto que passa em Minas, então toda a narração, você tem Minas, você tem Bahia, você tem um pouco de Goiás, ele fala de Tocantins. Então é um trecho é um texto que fala sobre isso, que ele vai comendo quieto. O mineiro tem essa fama, né, de trabalhar quietinho, de comer quietinho, e você vê que o texto vai trabalhando esse Deus traiçoeiro, mas não no sentido pejorativo que trai, mas é um Deus que vai trabalhando. E isso acontece na nossa vida, né? Então, por exemplo, no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente pensa, você vai me interpelando, né? Porque eu falo. Nem me apresentei direito aqui, mas eu sou professor, porque eu estou contaminado com a narração e Reobaldo ele vai falando, e ele fala daqui, e com o interlocutor dele fala, não liga não, porque eu vou atropelando. Aí ele vai lá para frente e volta, e eu estou contaminado com o Reobaldo. Mas eu sou professor de língua portuguesa desde 2004. E lógico, sempre gostei a partir do meu curso, né, de ler e tudo mais. Mas aplicando a nossa vida, às vezes a gente acha que, pô, aquilo foi mal, rapaz, aconteceu uma desgraça na minha vida. Mas quando você lê, você tem o texto narrativo, e é legal você ver a visão de mundo que Reobaldo tem. Porque ele vai falando que Deus ele vai trabalhando devagarzinho. Ele vai trabalhando, e quando você vê lá na frente, aquele mal que se inicia mal, ele se transforma em um bem maior. Isso é bíblico. Paulo fala o quê? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, cara, sempre eu estou fazendo. Então, Reobaldo ele tem essa questão, o texto inteiro, falando bem e falando mal e falando das façanhas dele, e ele tem muito remorso. Ele tem remorso do passado. Então aqui ele está no final da vida dele, contando para o interlocutor. Então ele já sabe o fim da história. Por isso ele é senhor daquilo que ele fala. Então ele já vivenciou tudo aquilo, e ele pode falar, e ele está pedindo opinião o tempo inteiro do interlocutor. Mas o senhor me diga, me fale então se o demônio existe. Só que ele não deixa falar. Ele vai falando. Porque ele já tem dentro dele a resposta que ele quer. E é engraçado que ele fala com o padre meu Clemen, ele é dos Kardec, e ele vai me ensinando o tempo todo, né? E ele vai me ensinando, só que, na verdade, você vai lendo, ele vai ensinando o que ele quer aprender. O que ele quer aprender. E ele fala assim, eu bebo de todas as águas, para mim qualquer sombra me refresca. Uma sombrinha pouca me refresca. Então ele contrata umas senhoras para rezar por ele, ele vai lá nos metodistas, canta, a gente canta uns cânticos bonitos lá, dá uma vontade de arrependimento na gente, quando eu vou lá nos metodistas, ele fala, e ele começa a falar, e você vê que no ideário judaico-cristão que você fala, a Bíblia está aí, né? E a Bíblia está aqui dentro, e eu posso fazer uma releitura bíblica a partir de muitas coisas que ele fala. E essa questão do bem e do mal é muito caro o tempo todo. Então, eu não vou seguir uma certa ordem aqui, mas eu gostaria de pontuar algumas coisas, porque a gente vai até que horas aqui? Mais ou menos, umas 9? Até umas 9, 9h30. Eu queria pontuar algumas coisas que ele fala. Então, quem é o Reobaldo? Quem é esse Reobaldo? Reobaldo era um boa-vida, né? Ele é filho de Solorico Mendes, só que ele não sabe que é filho dele, acha que é um padrinho dele, depois ele sabe que é filho dele, porque todo mundo vai falar, pô, você é cara dele e tal, e Solorico Mendes é um senhor muito abastado. Tem 3 fazendas poçosas que ele fala, 2 ficaram para ele, né? E uma ficou com uma certa mulher que ele tinha, e deu uma fazenda para ela, e ele vai vivendo a vida dele ali no regalado, né? Ele vive a vida dele, adolescência, só que antes desse momento dele viver o bem bom lá num outro sítio para o qual Solorico Mendes o envia, ele tem um encontro. Ele tem um encontro com um menino. E esse menino é o Diadorim. Então, o tempo inteiro, Reobaldo vai falando da amizade que ele tem com Diadorim. E ele gosta demais de Diadorim. E ele ama Diadorim. Então, você vai vendo um jagunço no final da vida,
jagunço que matou muita gente humana, que ele fala, e ele tem esses pesares, eu tive que matar muita gente humana, né? Ele é o Tatarana, ele é como se fosse aquele nosso Mandarová que fala aqui, bicho cabeludo que queima. Mas por que queima? Porque ele é bom no tiro, e todo mundo chama de Tatarana, ele não perde bala, ele mata mesmo, ele vai matando. E ele fala que ele gosta muito de Diadorim, e Diadorim, ele tem um encontro com Diadorim, ele deve ter uns 12, 13 anos, e depois eles se afastam. E Diadorim é um menino lindo, ele vai falando, menino de olhos verdes, assim, assado. E eles têm uma cena legal, porque o Riobaldo está no Rio de Janeiro, que é um riozinho, que vai desaguar no São Francisco. E ele está ali mendigando, porque a mãe dele mandou para lá, para ele mendigar, para pagar uma promessa. E ele vai lá mendigar, vai pedir esmola, e lá ele encontra o Diadorim, né, que é de nome Reinaldo. Lá na frente ele vai saber que é Diadorim. Eu não vou falar agora o final, né? Mas ele se encontra, não vou dar muito spoiler agora, depois eu vou dar. E ele se encontra com esse menino e eles começam a conversar e eles falam, vamos andar nesse barco aí. Eles pegam o barco e vão no riozinho, só que no riozinho tem um canoeiro junto e os dois meninos. E eles atravessam aquele riozinho e daqui a pouco eles desagam no São Francisco, no de Chico, que eles falam, né? E é um rio gigantesco e ali ele tem medo. Só que ele não quer demonstrar que tem medo. E Reinaldo, aquele menino de olhos verdes, ele está todo senhor de si, ele não tem medo. Ele fala, você tem medo? Ele fala, meu pai disse que a gente carece de não ter medo, de nada, então não tem. E eles vão para uma certa ilhota que tem ali, vão apreciar a natureza, olhar e falam para o menino, fica aí, canoeiro, que a gente vai ali. E para você ver o jeito desse menino de Diadorim, que é Reinaldo agora, Diadorim vai ser lá na frente, eles estão ali e de repente surge um homem, dos 18, 20 anos, um negro, alto, forte, musculoso, e fala, ei, o que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo os dois aí? Eu também quero. E Reinaldo fala, tu quer? Então vem aqui, meu nego. Ele fala bem assim o texto. Ele chama e ele encrava uma faca na coxa e rasga a perna dele. E o camarada sai correndo, ele limpa o sangue bem tranquilamente, né? Esse é o Reinaldo, tranquilo, vamos embora. E o Riobaldo, ele está super nervoso. Eles voltam, passa-se muito tempo, eles vão se encontrar de novo depois, num contexto de jagunço, de jagunçagem. Para você entender mais ou menos, existem alguns bandos de jagunços no interior de Minas, Bahia, e esses jagunços, eles faziam acontecer nas cidades, né? Então, Riobaldo, ele se encontra com um grupo de jagunços, e o pai dele, né, ele fala assim, leva esses jagunços lá para se esconder em tal lugar, e ele se encanta com aquilo, ele vê aqueles homens, aquelas histórias e tal, e ele quer chegar também e andar no meio do jagunço. E ele anda a vida inteira no meio do jaguncismo. E o livro traz algumas cenas muito fortes sobre a maldade desses homens. E Riobaldo o tempo inteiro ele fica se questionando, mas por que tanta maldade? A gente necessita de ser tão mal assim? Né? E ele fica com essas indagações o tempo todo. E voltando um pouquinho para fazer um link com a Bíblia, é interessante perceber que a amizade que Riobaldo e Reinaldo têm é uma amizade parecida com Jonatas e Davi, né? Então você lê na Bíblia uma ligação de alma. Então eles têm, a Bíblia fala que Davi e Jonatas, eles têm uma amizade muito forte, né? Que alguns teóricos falam, né, a respeito de homossexualismo, inclusive ali, né? Eu discordo disso. E quando você vem aqui para o Grande Sertão Veredas, você vê esse ex-jagunço contando da amizade que ele tinha de um menino, e que ele amava esse menino, e depois lá na frente eles se encontram como jagunços já, e eles, o Riobaldo fala, eu amava, eu gostava de pegar na pele, eu gostava de ter contato com ele, mas só de amizade, o tempo inteiro de amizade, né? E você fica pensando, mas como é que um jagunço vai confessar isso?
né? Assim, dentro daquela ética do jaguncismo, que homem é homem, mata e pronto, acabou, né? A conversa sempre é muito violenta, e você vai lendo o livro e pensando, mas o que está rolando? O que está pegando? Né? Porque parece uma fraqueza. Eu gostar de um homem, o tempo inteiro isso no texto. E lá no final, vou contar o final já, né, para quem não conhece a história, e lá no final ele descobre que Diadorim, na verdade, não é Reinaldo, mas é Maria Deodorina. É uma mulher. Ela é filha de Joca Ramiro. Joca Ramiro foi o maior líder dos jagunços narrado aqui em Grande Sertão Veredas. E Diadorim, Reinaldo, Maria Deodorina, a mesma pessoa, ela é filha do Joca Ramiro. E quando a gente fala de Joca Ramiro, ao ler o texto, você vê que Joca Ramiro figura como um Messias. Aí você volta para a Bíblia, né? Porque Joca Ramiro, em determinados momentos, ele é adorado por todos. Todos têm maior reverência, todos têm muita admiração por ele. Só que em determinado momento, você vê claro isso, que eles anunciam, eles falam, viva Jesus! Viva Jesus! Que é uma figura de Joca Ramiro, o Messias. Né? Ele é tratado assim na obra de Grande Sertão Veredas. E lógico, isso tem um link muito forte com a própria Bíblia. E Joca Ramiro, falando um pouquinho dele, então você percebe que eu estou falando atropelado, contando, e daqui a pouco a gente vai tentar fazer um arremate disso, talvez, quem sabe. E Joca Ramiro, ele é o maior dos líderes, e debaixo dele tem dois líderes, o Ricardão e o Hermógenes. Só que desde o início do texto, você vê o Riobaldo falando mal de Hermógenes. Hermógenes é caborjudo. E o que é caborjudo? Caborja, ele fez pacto com o demônio, por isso que ele não morre. Ele tem um corpo fechado. E ele odeia demais esse Hermógenes. Mas por quê? Porque ele, junto com o Ricardão, mataram a traição o Joca Ramiro. E eles ficaram conhecidos como os Judas. Então você volta para o texto bíblico, né? Então o tempo inteiro você tem a Bíblia dentro dessa obra. Lógico, tem muito mais coisas. Agora você, em determinado momento da narrativa, Riobaldo já sabe o fim final da história. Ele já sabe. E ele vai falando do contato que ele teve com Hermógenes, e ele vai descrevendo Hermógenes como a personificação do mal. O Hermógenes é o mal, porque o Hermógenes ele só faz o mal. E é engraçado que em determinado momento ele tem a salvação dele, da vida dele, Riobaldo, pelo Hermógenes. Então Hermógenes é o mal, é o demônio, é o Judas traidor que matou Joca Ramiro, a traição pelas costas. Isso na ética deles era algo horrível, matar alguém pelas costas. E em determinado momento ele se vê junto numa troca de tiros, e o próprio Judas, que é o Hermógenes, nesse momento ele não tinha matado o Joca Ramiro, ele salva o próprio, ele dá algumas dicas para Riobaldo, e Riobaldo tem a sua vida salva. Então ele fica o tempo todo nessa tensão entre bem e mal. Mas o que é o bem e o que é o mal? O que é o bem e o que é o mal? Em determinado momento ele está no grupo de Zé Rebelo, que é um jagunço líder, e eles vão dar tiro, e eles vão trocar fogo, e eles vão matar gente humana. E o que acontece? Eu vou contar a história da Maria Mutema. Porque ele está naquilo, cara, eu vou lá e mato um monte de gente. Ele matou, e quando eles voltam para onde eles estavam, no grupo, ele fala assim, com o João Bexiguento, rapaz, eu tô inquieto, porque eu tive que matar gente humana, o que eles fizeram de mal, ele estava lá quieto, eu dou um tiro e mato, faço isso, e ele estava inquieto, porque dentro dele tinha esse lance. Ele queria saber se ele estava fazendo mal ou estava fazendo. E o João Bexiguento, um companheiro dele ali, começa a contar a história da Maria Mutema. Vocês já ouviram a história da Maria Mutema? A Maria Mutema era uma mulher igual às outras, casada com seu marido, tudo tranquilo. E determinada noite o marido dela morreu. E ela foi chamar ajuda
para todo mundo, né? Oh, meu marido morreu, que vilarejo pequeno, o pessoal acudiu e enterraram naquela tarde, muito bem enterrado, a história fala, né? E a Maria Mutema, a partir dali, começa a se vestir de preto e dá para ir na igreja todos os dias e se confessar de 3 em 3 dias com o padre. Me foge agora o nome do padre. De 3 em 3 dias ela tem que se confessar com o padre. E o padre muito bem de saúde, muito bem disposto, e ela todo 3 em 3 dias se confessando. E a pessoa fala, pô, mas se ela tem muito pecado para se confessar em 3 dias, ou está acontecendo alguma coisa. E o padre começa a ficar doente. E começa a ficar amarelado, esverdeado, e morre. O padre. E o que acontece? A partir daquele momento, a Maria Mutema nunca mais pisou na igreja. Anos depois, isso o João Mexiguento contando para o Riobaldo, depois do Riobaldo ter matado um monte de gente. Anos depois, houve missão naquele povoado e vieram uns padres de fora, missionários, que regiam por outras luzes. O texto fala, aqueles padres regiam por outras luzes. Eles tinham muita unção, aqueles padres. Por quê? Porque 3 dias eles encaminharam muita gente para o bom caminho, o texto fala, né? E no dia antes de acabar as missões, que era no sábado, no penúltimo dia, quem aparece na igreja? A Maria Mutema. Depois de anos, nunca mais ela tinha aparecido na igreja. Naquela noite, ela resolve aparecer. E o que acontece? Acontece que o padre está de costas para o povo, rezando uma Ave Maria, sei lá o quê, mas uma oração uma reza que não podia quebrar. Tinha que rezar até o fim. E o padre quebra no meio e começa a gritar, a mulher que por último entrou aqui tem que ir embora com seus maus pecados. Porque você tem 2 assassinatos com você. E todo mundo, o que aconteceu? E a Maria Mutema está em pé no meio da igreja e começa a confessar. E ela fala, eu matei meu marido com chumbo derretido no ouvido dele à noite quando ele dormia. E eu também, ela começa a confessar. Eu também, a partir daquele momento, comecei a dar em cima do padre e falar que eu queria ter relação com ele, eu queria ser a másia dele, e o padre não queria, e eu ia lá tentar. Eu quero confessar isso para todo mundo. Aí o texto diz que eles foram lá desenterrar o marido e chacoalhar o oco da cabeça e viram que tinha uma bola de chumbo lá. E fazia barulho ainda, inclusive, né? Mas por que toda essa história Riobaldo está contando? É Riobaldo que está contando, né, para o interlocutor dele, que é um doutor, mas quem conta é o João Mexiguento. Está acompanhando? Não durma. E o João Mexiguento, ele fala, rapaz, não é que a Maria Mutema foi presa, né, ficou presa em tal lugar, e o padre tinha uma mulher, que naquela época era normal o padre ter mulher e 3 filhos, a mulher dele era a Maria do padre. E os 3 meninos foram lá para perdoar a Maria Mutema. E toda aquela cidadezinha ia lá dar uma palavra de conforto para ela pedir perdão, e ele se perdoando, e aquele perdão, e o texto fala que houve naquela região uma paz que não tinha antes. E começou a reinar naquele lugar uma paz tão grande, um acerto tão grande, que as pessoas começaram a dizer que Maria Mutema se tornava santa. Agora eu volto toda essa história da Maria Mutema. Como que ela começa? Ela começa assassinando. É o mal. Ela matou, é o mal. E ela vai agir contra o padre, que é o mal. E vai se desenrolando, ela confessa o pecado, os assassinos, né, os assassinatos. E o texto acaba falando que houve uma paz e um bem geral naquela cidadezinha, e ela começa a se tornar quase uma santa. Por que o narrador está falando isso? Porque ele quer se absolver. Eu estou matando, é o mal, mas lá para frente vai ser um bem. Então ele tem aquele peso dentro dele, ele tem aquele negócio, cara, deixa eu ficar tranquilo aqui, porque isso na verdade ele não é tão mal assim, ele vai ser um bem. Então o Riobaldo tem essa crise do começo ao fim do livro, e essa tensão do bem e do mal.
que a gente pode perceber também em uma outra cena do livro, uma cena fantástica. Assim, eu li a cena e hoje fui ler de novo e me emocionei de novo com a cena da matança dos cavalos. Então tem o grupo do Judas, que está sendo perseguido agora, né, pelo grupo do Reobaldo, e eles estão escondidos em um lugar aqui dando fogo. Eles estão escondidos, só que os cavalos do grupo do Reobaldo estão próximos do grupo do Judas. E o que os Judas fazem? Começam a atirar nos cavalos para machucar, para ferir. E o texto fala que os cavalos começam a relinchar e cair e começam... E eles só de por pura maldade começam a atirar nos cavalos. Para quê? Para afetar o moral da tropa inimiga vindo. E o que acontece? Acontece que eles começam a chorar. Esse grupo aqui, que é o grupo do Reobaldo, começam a chorar. E o Fafafa, que é um dos personagens, ele ama cavalos. O Fafafa está vivo nesse momento, né? Anos depois, ele vive ainda, né? Enquanto o Reobaldo está contando para o doutor. E o Fafafa fala, eu vou lá matar os cavalos de vez. Ele fala, você está louco, rapaz, se for ali, eles vão alvejar você vai morrer. Só que o barulho que os cavalos faziam eram tão medonhos, que contagiou tanto o grupo do Judas. E eles ficaram tão incomodados com aquilo, que começaram agora a dar tiro de misericórdia, para matar os cavalos. Então você vê, eu comecei com mal, vamos atingir eles com mal. Só que esse mal começou a atingir eles também. E eles, para acabar com aquele mal, fizeram o quê? Sacrificaram todos os cavalos. Aquele tiro de misericórdia. E o texto fala que por um momento houve paz ali. Então, você vê essa tensão do bem e do mal e você não consegue, Reobaldo, dizer que isso é mal e dizer que isso é bem. Não tem como. Está tudo misturado. Está muito misturado. E ele não obtém essa resposta. Só que ele quer essa resposta. E ele quer forçar essa resposta o tempo inteiro. E ele quer saber se o demônio existe. Porque se o demônio existe, é porque o mal existe. E se o mal existe, eu quero ficar longe dele. Mas o problema é que eu fiz, em determinado momento da minha vida, um pacto com o diabo. Mas será que o diabo existe mesmo? Ele pergunta para o doutor o tempo inteiro. Será que o diabo existe? Será que esse mal existe mesmo? E ele conta como foi isso. E ele está no meio do jaguncismo, não se identifica com aquilo e tal, mas ele quer ser líder. Ele quer liderar, porque ele acha bom liderar, ele quer estar em evidência. E ele fala, bom, para eu estar em evidência, é só eu fazer um pacto mesmo com o mal. Porque se eu tiver um pacto com o demônio, eu vou conseguir o que eu quiser. E ele vai. E como que é esse pacto? Não, tem que ser em noite bem escura, né? Tem que ser numa encruzilhada, debaixo de uma árvore X, que fala o nome lá, e embaixo tem que estar careca de terra, porque aí o diabo ele vem mais fácil. Tudo isso está no ideário popular, né? Tem que ser numa encruzilhada, debaixo de uma árvore, à noite. E ele faz tudo conforme a regra. E ele vai para a dita noite fazer o pacto. E chegando lá, o que acontece? Ele chama pelo diabo. Lúcifer, Satanás! Satanás dos meus infernos! Ele fala. Nomes, né, pro diabo. Tem muitos nomes. Esse livro tem mais de 40 nomes para o diabo, né? Enfim. E ele fala, e ele tenta fazer esse pacto, e quando chega o momento de pactuar, ele fala que pacto não houve, porque o demônio não foi. Ele queria o pacto, só que o demônio não foi. E acaba isso e ele fala, pacto não houve nenhum, não se deu, pacto não se deu. Só que ele sai dali, daquele momento, e ele era um jagunço. Ele era um jagunço no meio dos outros. Boa noite, pastor. Só que ele quer liderar.
ele quer ter proeminência, ele quer ser líder, ele quer estar à frente. E quando ele volta desse momento, o que acontece são várias coisas. A primeira coisa que acontece, pacto não houve, mas a primeira coisa que acontece é que ele começa a ter um entendimento com os animais diferente. Ele nunca foi amansador de cavalo. Naquele dia ele consegue amansar um cavalo. E ele não consegue... Ele consegue ter uma leitura diferenciada da natureza naquele momento, após o dito pacto que não houve, ele mesmo disse que não houve. E ele chega no grupo dos jagunços e fala para o líder dele: quem é o chefe aqui? E o líder dele, que naquele momento é o Zé Bebelo, em homenagem ao Joãozinho Bem-Bem. O Joãozinho Bem-Bem é um personagem que é o maior dos vilões, assim, que aparece na obra de João Guimarães Rosa, que está lá em Sagarana, né? Num dos contos dele, nos mais famosos contos do Guimarães Rosa, que é A Hora é a Vez da Augusto Matraga. O Joãozinho Bem-Bem é o mais pavoroso dos jagunços lá. E o nome de Zé Bebelo é em homenagem a ele. Joãozinho Bem-Bem, Zé Bebelo, tem um bebê no meio. E ele chega para o Zé Bebelo, né, o Riobaldo chega e fala: quem é o chefe aqui? E o Zé Bebelo fala: o chefe é tu. O chefe é você. A partir de hoje eu vou embora. E ele assume a liderança. Então, o que há? Eu quero ser pactuário, né? Eu quero esse mal, para que esse mal feche meu corpo, mas quando eu vou fazer esse pacto, não há pacto nenhum, só que minha vida muda. E a gente, pela leitura, entende que ele, na sua identidade, muda. Nesse movimento de querer mudança, ele consegue mudar. E não precisa do diabo, ele não precisa do demônio, desse pacto para mudar, né? Então, só que ele, o tempo inteiro na narrativa, ele fica com esse medo. Será que eu fiz o pacto ou não fiz? Será que o demônio está aqui por perto ou não está? Será que eu realizei as coisas que eu realizei por causa do mal ou não? E o fim do livro, né, bem no fim lá, ele fala com o seu interlocutor e ele fala assim: olha, eu vou até ler esse pedaço, é muito bonito. E ele fala assim, né? Amável Senhor me ouviu, o interlocutor dele. O interlocutor dele ficou pelo menos 3 dias ouvindo a história dele. Cedo, tarde, noite, ouvindo a história. Ele contar a história da vida dele. Amável Senhor me ouviu, minha ideia confirmou que o diabo não existe. Pois não? O Senhor é um homem soberano, circunspecto, amigos somos, não nada, o diabo não há. É o que eu digo, se for. Existe, é homem humano, travessia. Então ele quer que o diabo não exista, ele quer que o mal não exista. Mas o diabo há, o diabo existe. E a palavra é bem clara, que o diabo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Então você tem essa conversa, né, com a Bíblia dentro do Grande Sertão Veredas, que ele quer que o diabo não exista. E ele finca o pé dizendo que não há, né? Mas nós cremos na Bíblia, né? A literatura é boa, a literatura é necessária. Então eu posso fazer alguns links, lógico que isso não vai abalar minha fé, né? Porque nós somos daqueles que creem em Jesus, que creem em Cristo, que creem na salvação, né? E a gente sabe que o mundo jaz no maligno. E você tem essas histórias dentro do Grande Sertão Veredas, essa tensão o tempo inteiro, bem e mal, bem e mal, o bem existe, mas será que o bem é bem e o mal é mal? E está tudo muito, muito misturado, muito misturado. Fala um pouco. Então, só com o microfone, né? O outro não está funcionando? Ele está meio falhando, né? Então, você sabe que essa história do bem e do mal, ela é trabalhada em muitas obras, né?
muitos filmes e muitas séries. Na verdade, a questão do bem e do mal, ela é uma questão que ultrapassa o entendimento humano e vai para uma esfera cósmica, né? C.S. Lewis, ele falava muito sobre isso, né? Nos seus livros. Ele falava muito das guerras cósmicas. É claro que quando ele falava em guerras cósmicas, ele tinha toda aquela linguagem dele ficcional, ele tinha toda aquela linguagem dele voltada ao universo da ficção, mas assim como o João Guimarães Rosa, é claro que o João Guimarães Rosa não era um cristão confessional e o C.S. Lewis era, eles trabalham a questão do bem e do mal. Por exemplo, eu até conversei um pouquinho com o Fábio antes, a questão especificamente do bem e do mal, o que é certo, o que é errado, quem representa a figura do mal, assim como o Fábio falou, nós acreditamos que sim, há demônios, há um universo espiritual. Mas me lembra muito também a obra do Dostoiévski, o Crime e Castigo, que, resumindo para vocês, assim, ele é um livro que tem toda uma temática mais existencialista, e o autor mesmo, Dostoiévski, ele falava muito sobre essa questão do que pode e do que não pode, quais são os limites do humano. Mas nessa obra, especificamente, Crime e Castigo, o Raskolnikov, que é o personagem principal, ele dialoga o tempo inteiro com ele mesmo, com o subconsciente, se aquilo que ele fez é certo ou se é errado. E é interessante porque a questão do certo e do errado, ela é uma questão que ela não tem como você descolar da tradição judaico-cristã. Por exemplo, a questão do não roubarás. Não roubarás não foi uma invenção grega nem romana, mas ela vem já das tábuas que Deus entregou para Moisés. E o sol não roubarás, assim como os 10 mandamentos, já são questões que vão nortear a moral e a ética de toda uma sociedade, tanto ocidental quanto oriental. Então, quando você pega a narrativa bíblica e você começa a entender e a estudar, você percebe que você tem um Adão, que é a representação do homem caído, e você tem a representação do Cristo, ou melhor, você tem o Cristo, que é a redenção do homem. Então você tem duas figuras ali que vão representar a queda, onde o homem ele foi influenciado pelo mal, mas você também tem uma figura, que é o próprio Cristo, que é o Messias, onde ele vai representar que o homem, ele pode ser mau, mas ele pode se redimir quando ele olha para o lugar certo. E nessa questão do bem e do mal, especificamente, eu me lembro do que o filósofo Rousseau fala, né? Acho que é no Contrato Social, que ele aborda que o homem, ele é fruto do seu meio. Ou seja, se o homem é mau, é porque o meio que ele vive é mau. É mais ou menos uma questão do Cidade de Deus, do filme. Tem até o livro também, do Paulo Lins. Então, o ambiente é o que determina o homem. E quando você olha para a narrativa bíblica, você percebe que não. Que é o homem que determina o seu próprio caminho, porque a escolha está nele. O bem que eu faço, eu não quero fazer. Ou melhor, o bem que eu não quero fazer... Não, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ou seja, você sempre percebe na Bíblia que há dois caminhos. A escolha entre a vida e a morte, o bem e o mal, o certo e o errado, a direita e a esquerda. Né? A direita e a esquerda não é ideológico na Bíblia. Ou né? Não sei. Então, o Grande Sertão Veredas, ele é um livro extremamente denso. Ele vai falar tem mais de 40 nomenclaturas ali, só do diabo, o Jânio, o cão, o cinza. Os curitibanos chamam de Jânio, né? Por quê? Que não é. Exatamente. É muito difícil você não ter uma intertextualidade, né, Fábio? Muito
claro, né? É muito claro essa intertextualidade quando um texto atravessa o outro texto e a gente começa a navegar na literatura especificamente, e você já começa a perceber que desde a época de Homero ele já estava com a intertextualidade bíblica. A Bíblia, ela constituiu grande parte dos clássicos da literatura. E não só os clássicos da literatura, né, Fábio? Mas grandes roteiros do cinema você pega e você percebe que tem essa intertextualidade, onde o homem ele não consegue inventar algo. A literatura é fantástica, né? Como o Goulart falou, a literatura ela nos tira do cotidiano e nos transporta para o reino das palavras, para o reino do fantástico. Mas chega um momento que o homem é limitado e a criatividade humana não consegue atravessar mais, não consegue mais transcender. E é por isso que Deus deixou esses 66 livros que constituíram o compêndio bíblico, para que o homem entenda quem é Cristo, quem é Deus e como a narrativa pode influenciar na sua história. O que eu acho bem interessante também, pastor, se quiser falar, é só pegar e falar, tá bom? O que eu acho interessante também, voltando à história da Maria Montema, quando você falou, né, que João Guimarães não era confessional, assim como C.S. Lewis, é engraçado que quando o padre, o missionário, ele, uma voz de trovão, ele fala: a mulher que por aqui, que saia com seus maus segredos, em nome de Jesus. E mais para frente, olha que interessante que está escrito aqui em Grande Sertão Veredas, que não tem como você não perceber intertextualidade com o texto do avivalista Jonathan Edwards, naquele famoso texto dele, Pecadores nas mãos de um Deus irado, né? Então você vê aqui, por exemplo, que sai com seus maus segredos em nome de Jesus, agora mesmo que vou ouvir sua confissão. Mas confissão, essa tem que ser lá na porta do cemitério, que vai me esperar lá e tudo mais. Agora, olha o que o texto fala: isso o missionário comandou, e os que estavam dentro da igreja sentiram o rojo dos exércitos de Deus que lavora em fundura e sumidade. Horror deu. Mulheres soltaram gritos, e meninos, outras despencavam no chão. Ninguém ficou sem se ajoelhar. Muitos daquela gente choravam. Agora, veja o que o texto de Jonathan Edwards fala. Fala assim: Edwards não era um bom orador, mas enquanto ele pregava, houve pessoas que choravam e clamavam por arrependimento, enquanto que outros se agarravam às colunas da igreja como se estivessem sendo engolidos pelo inferno. Então, é claro a intertextualidade que você tem aqui no texto de Guimarães com esse texto que é lá do século XVI, século XVIII. Então, outra questão que aparece muito claro aqui uma intertextualidade, quando fala, o Reobaldo, ele fala assim, na página aqui, ele fala assim: o sujo, é o nome do demônio que fala, o sujo, que aceita as más palavras e pensamentos da gente e que completa tudo em obra. Eu vou ler de novo: o sujo, que aceita as más palavras da gente e pensamentos e completa tudo em obra. Aí você vai para Eclesiastes 10, 20, né, que ele fala o quê? Ele fala assim, Eclesiastes 10, 20. Tá aqui, Eclesiastes 10, 20. Ele fala assim: nem ainda do teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco na tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves do céu, o sujo, as aves do céu, a figura dos demônios, levarão a tua voz, e uma criatura alada dará notícia da palavra. Então, você vai pescando muitas coisas, né? Muitas frases. Eu não vou falar mais aqui das frases, mas você vê claramente intertexto bíblico nessa obra que é considerada a obra-prima, né, de João Guimarães Rosa. Então você vê claramente ali que tem muito da Bíblia nesse texto. Então a gente vê em vários textos
muitas apropriações bíblicas, muitas frases bíblicas, muitas ideias bíblicas. E lógico que o autor, com a sua arte, ele deixa isso muito... Ele recria, ele deixa isso muito bonito. Né? Uma estética, né? Com certeza. É impossível você, leitor um pouco mais maduro, pegar uma obra dessa e não se emocionar. Mas só tem letras aqui, é preto e branco o tempo inteiro. Você está chorando por quê? Porque o texto é muito bonito. Aquilo te captura de um jeito que você, quando percebe, está chorando. Né? Eu relendo esse livro esta semana de novo, em vários momentos me emociono. A gente se emociona com o texto, né? Porque você vê beleza nisso. Mas por que meu texto não é considerado literário? Isso aqui é considerado literatura. A gente poderia falar sobre isso num próximo encontro. Mas uma das coisas é o trabalho que o artista das palavras, o escritor aqui tem com as palavras e com o jeito que ele vai formular essa ideia para nós leitores, logicamente nos emocionais. O Ezra Rapaldi, um poeta, um poeta norte-americano, ou inglês, ele falou que literatura é linguagem carregada de significado até o seu grau máximo, né? E eu volto ao que eu falei no começo, que é o reino das palavras. É interessante porque aí também já vai para uma outra questão, né? Se você lê a Bíblia só como fonte espiritual, ou você pode ler a Bíblia como literatura, né? Tem gente que lê a Bíblia como literatura também, porque no livro de Cânticos, por exemplo, ou de Eclesiastes, você vê duas coisas ali muito fantásticas, né? O livro de Eclesiastes, ele é um livro considerado ácido, né? Ele é um livro considerado mal-humorado. E daí você pega o livro de Cantares, ou Cântico, e você vê um livro todo com ar romântico, todo um ar poético. Porque nós acreditamos que Deus é aquele que ele sopra, né? Ele inspira com a criação ou com a imaginação para que o homem ele possa ter acesso à beleza e recriar coisas novas. Não lembro quem falou que a natureza é o texto de Deus. E isso é muito, muito verdade, porque Deus deixou um grande texto. Foi o professor Adalto Lourenço. Ele falou que a natureza é o texto que Deus deixou, é a poesia que Deus deixou. Isso é fantástico. Você olha para determinadas paisagens, não tem como você não ser tocado por aquilo. A pessoa ela pode ser agnóstica, ela pode ser niilista, ela pode ser ateu, mas quando ela olha por uma beleza da natureza, ela é levada por algo além daquilo que os olhos podem ver, né? A literatura, o texto, tanto a prosa quanto a poesia, ela é essa forma que o ser humano consegue se expressar, né? da sua latência, aquilo que está dentro dele. E existe um conceito na teologia que vai falar sobre graça comum. Tem correntes teológicas que divergem, mas a graça comum é quando Deus inspira pessoas, mesmo que essas pessoas não sejam confessionais, mesmo que essas pessoas elas não creiam em Deus, ou ainda assim Deus usa essas pessoas para manifestar beleza. Você falando em beleza, me lembrei de não posso deixar de falar sobre um intertexto maravilhoso que tem em Grande Sertão Veredas, que é o relacionamento de Medeiro Vaz, que é um chefe, um jagunço que é líder, e o Riobaldo, com a figura de Moisés e Josué. Eles têm um objetivo muito grande, que é passar o liso do Sussuarão. E o que é o liso do Sussuarão? Nada mais que um deserto gigantesco que tem no sertão para chegar para a Bahia. E eles querem passar aquele liso do Sussuarão, que é um deserto mesmo, para pegar a outra tropa inimiga por trás. E Medeiro Vaz, que é considerado o rei dos Gerais, vamos para lá. Vou levar a jagunçada para lá, nossa equipe, nosso bando, né, vai atravessar.
Só que eles andam no deserto, eles vão andando naquele deserto, eles não aguentam, porque é muito, muito forte aquele sol e não tem água, e eles querem chegar na terra prometida. É muito visível isso, né? Eles querem chegar até aquele lugar na Bahia para enfim conquistar a sua vitória, e eles não conseguem, eles voltam, eles têm que voltar. E Medero Vaz adoece, que é o chefe, e Reobaldo ele estava longe, depois ele volta numa noite de muita chuva, e Medero Vaz já estava no fim da vida, e aquela era a noite em que ele ia morrer. E quando Reobaldo chega, Medero Vaz o vê, e ele já está morrendo, e ele fala assim: quem capitaneia agora? Quem vai ser o líder? E Reobaldo fala: ele olhou para mim, e ele me deu a incumbência de ser o líder. Só que ele não fala, mas ele dá aquela incumbência para o Reobaldo, que lá na frente ele se torna líder daquela tropa, assim como Josué se torna líder do povo, e Josué consegue chegar à terra prometida. E o que acontece com o Reobaldo? Ele consegue conduzir aquele povo pelo listo do Sussuarão, e se não me engano 9 ou 12 dias eles conseguem atravessar. E alguns estudiosos da Bíblia falam que para você atravessar, guiar o povo para chegar à terra prometida, você não precisaria de 40 anos. E a gente sabe que eles só ficaram 40 anos porque era um povo de dura cerviz, era um povo teimoso, era um povo que afrontava Deus, era um povo que não obedecia a voz de Deus, por isso aquela geração teve que morrer, né? Mas alguns estudiosos falam que você conseguiria atravessar de 9 a 12 dias aquilo. Aí você vê para o texto. Cara, o texto fala de 9 a 12 dias, o Reobaldo, agora com seu grupo, consegue atravessar o deserto, o liso do Sussuarão, e consegue finalmente dar fogo com os Judas, né? E eles conseguem vencer. Mas por que esse ódio todo do Reobaldo para com Hermógenes, que é o Judas? Porque lá no fim do texto, quando eles conseguem cercar o grupo inimigo, Diadorim, que é Reinaldo, né? Maria de Odorina, que é Reinaldo, entra em luta corporal com o Hermógenes, e Hermógenes o mata. Mata o grande amor da vida de Reobaldo. Ele mata o tempo todo. Reobaldo está falando assim: eu estou casado, meu amor, com minha esposa, mas o tempo inteiro ele volta de Adorim, ele volta ao grande amor da vida dele, que ele só vai descobrir que é Maria de Odorina quando vai lavar o corpo do Reinaldo, amigo dele, e ver que é mulher. E ali ele tem um ódio mortal, né, do Hermógenes. E o final não vou dar muito mais spoiler, já dei quase todo, né? Mas daí esse ódio que ele tem, né? Mas fica muito evidente, pastor, esse intertexto bíblico, Medero Vaz Moisés, né? Moisés conduz o povo, tal, mas não chega à terra prometida, ele só vê. O Medero Vaz não chega, acho que nem vê, né? A pessoa não fala. Mas o Reobaldo, na figura de Josué, consegue conduzir aquele povo. E isso é legal, quando você tem essas leituras, né? Eu conheço o texto bíblico, mas eu sei que o João Guimarães Rosa não é ingênuo. Eu sei que ele é um leitor voraz. Ele morre em 67, né? Mas 3 dias após assumir a cadeira na ABL, né? No Sistema Brasileiro de Letras, na Academia Brasileira de Letras, 3 dias depois de assumir, ele morre, né? E Guimarães Rosa. E você vê claramente que nada no texto dele é ingênuo. Ele não pôs o Medero Vaz não atravessar o deserto e Reobaldo sendo indicado por ele como líder na sequência. O que Josué fazia? Josué não descolava de Moisés. Moisés estava lá, quem estava do lado da tenda lá? O Josué. Josué era esperto, ele estava ali, estava junto. Ele subiu um monte. Né? Caraca, hoje eu estou só recebendo. A gente sempre grava, todo o loco a gente fala um monte, hoje eu só estou bebendo. Cara, essa questão dessa intertextualidade, eu acho que
peguei inúmeras obras, né? Quando você começa a sair um pouco do quadrado bíblico, só daquela coisa, você começa a ir para a cultura. Eu lembro que a minha primeira experiência com Grandes Sertões Veredas foi com a parte do filme, da novela, da série, música do Gilberto Gil, né? Que é uma letra toda baseada na obra E aí você vê esses apontamentos, porque eu sempre faço essa intertextualidade mais com o Tolkien e com o Lewis, que é a minha especialidade, minha literatura de cabeceira. Aí quando você vai abrindo um parênteses, né, você vai para o Silmarillion, né, que é a Gênesis da Terra-média, e você intertextualiza a abertura com o texto de Salmos, quando diz assim que as estrelas da manhã cantavam a criação. Aí você vai lá e você vê o Ilúvatar, né, dizendo assim que as estrelas compunham um poema, né, uma melodia, e você vê claramente esses apontamentos. No Senhor dos Anéis você vê isso constantemente, né, tipo, uma região, né, tipo, a caverna, uma montanha dos anões é Moria, né, daí você vai para o intertexto bíblico, você vê lá que o Monte Moriá era um monte por causa que ele, além de tudo, ele era profundo, né? Além de ele ser alto, ele era um monte que se aprofundava, tinha essas questões aí. Moria é onde os anões moravam, então eles moravam no monte, mas eles cavavam para baixo. Então você vê que tem muito essa intertextualidade. E o C.S. Lewis, cara, traz muito isso fora as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia não tem como você dizer que não tem intertexto, né? Mas quando você pega outras obras, como você pega a Torre Negra, né? Você pega outras obras menos conhecidas do público brasileiro e mais literárias dele, você vê alguns apontamentos bem clássicos, assim. E não tem como não falar do Esaú Jacob Machado de Assis, né, cara? Que quando você lê também, você consegue linkar totalmente, né? A reação dos irmãos, a briga, né? O contexto bíblico. E realmente, cara, quando você pega livros assim, é isso, né, cara? Aí quando você pega o texto e você vê, cara, que cada palavra é escolhida milimetricamente, né? Você vê que nada está fora. Tipo assim, você começa a ler, você lê um parágrafo, você fala assim, cara, como o cara conseguiu criar isso na mente dele? Como ele conseguiu fazer com que isso ganhasse vida? Cara, é como se aquilo explode a tua mente de uma forma que te toma de uma emoção, de um poder, assim, com palavras, que você fala, cara, isso é divino. Tipo assim, eu que às vezes as pessoas... aquela clássica pergunta, mas quem escreveu a Bíblia foram os homens, mas quem com mais habilidade, inspirado por Deus, poderia fazer uma obra assim que não fosse o homem, né? Tipo, porque eu acho que a obra mais divina que Deus colocou em nós foi a habilidade de fazer exatamente essas coisas, né? De escrever, de compor, de expressar a natureza da beleza de Deus que habita dentro de nós, né? Aquela ação da graça comum e você conseguir fazer esses links, né, cara, tipo, como uma das minhas áreas de pesquisa é cosmovisão, né, cara, então não tem como você entender como criação, queda, redenção, reconciliação, e toda essa dinâmica da graça comum, aonde, independente de quem for, cara, a pessoa pode manifestar aquele negócio do mandato cultural, né, aquilo que Deus deu no Éden, aquela habilidade que a pessoa vai ter de contemplar o belo, de manifestar graça, de manifestar beleza, eu não vou usar um termo muito animista, né, mas assim, aquela centelha, né, cara, divina que habita na pessoa, que sempre vai buscar o belo em algum lugar, e existem pessoas que realmente eles conseguem fazer isso, e você diz, cara, isso é muito cristão, né, cara, muito bíblico, né, muito voltado para a espiritualidade, assim, é muito metafísico, né, você olha para algumas coisas e fala assim, cara, isso transcende a natureza humana, né, então você tem que ter um contato com o divino, de alguma forma, com o eterno, né? Usando uma linguagem bem judaico-cristã, né? Que é o texto hebraico, essa é a palavra, né, cara? O eterno, né? Tanto que a tradução francesa fala l'éterne, né? Porque ela casa muito com o texto judaico e ele fala sobre o eterno, né? E a gente só tem a dimensão do eterno quando a gente é trazido para um tempo cronos, né? Acho que se a gente não tivesse essa dimensão do tempo, a gente não compreenderia essa dimensão de Deus. Então, por isso que uma obra dessa ela é atemporal, né? Ela não está presa ao tempo. Então, ela transita, assim, cara, em todas as gerações. E quando você pega obras, por isso que às vezes, assim, por que a minha obra não é atemporal? Cara, ela é atemporal. Tipo,
as pessoas vão ter prazer em isso daqui 50 anos, ela vai impactar como impacta, né, como foi criado. Tipo. Isso entra naquela discussão do que é um clássico. Né? Exatamente, né? Que é temporal, poderia ser considerado. Exatamente desse ponto de vista, assim, né? Então, eu só vou dar minha pequena contribuição, que eu quero ouvir mais esses caras. E quando você falou de beleza, aí vamos voltar para o texto do Grande Sertão. Quem desperta essa visão de beleza no Riobaldo é Diadorim. Porque Diadorim está o tempo todo falando, você está vendo aquele passarinho lá? E Riobaldo, passarinho para mim é para caçar, ele fala, é para matar, só isso. Né? Não, aquele passarinho é assim, é isso, aquilo. Está vendo aquela flor? E Diadorim vai conduzindo um novo olhar de Riobaldo para a natureza que está em volta. E é engraçado que um jagunço, ex-jagunço, no final da vida, confessando algumas coisas, falando algumas coisas, porque já sabe o final da história. E ele fala assim, mas o passarinho que mais eu gostava é o Manuelzinho da Croa. Croa, sabe quando tem um rio, tem aquelas ilhotas no meio que parece uma coroa, assim, né? Então o Manuelzinho da Croa é o nome do passarinho. Mas por que ele achava o mais bonito de todos aqueles? Porque os dois eram iguais, o macho e a fêmea. E ele, para se justificar naquilo, não, eu gosto, porque eu gosto de Diadorim. E ele fica brigando, porque, cara, eu não posso gostar dele, porque ele é homem. Então você tem essa, né, dentro do texto ali, esse amor, essa amizade muito forte, que é igual Davi e Jonatas, esse amor, esse apego de alma, que é gigantesco. E Diadorim, né, ele quer guerra o tempo todo, ele quer matar. O tempo todo ele quer matar, mas por que ele quer matar? Porque ele é filho do Joca Ramiro. E Joca Ramiro foi matado à traição pelo Judas. E ele quer vingança. O tempo inteiro ele quer vingança. E é engraçado que Diadorim, em determinados momentos, ele some. E ninguém sabe. E por que Diadorim toma banho todo dia antes de amanhecer? Porque é uma mulher. Mas sabe o que os outros falavam? Porque ele é caborja. Porque ele é caborjudo, ele fez pacto com o demônio. Então ele tem que pagar isso, ele tem que ir no horário escuro, ele tem que sofrer no meio do mato, para não ver nada à noite, é perigo de aranha e cobra, ele tem que pagar isso, porque ele vai ter algo em troca. Mas na verdade é porque ele tinha que ficar escondido o tempo inteiro por ser mulher. Né? E Diadorim que dá essa visão artística, bela, da natureza que está ao redor para Riobaldo, porque ele não tem. Ele não tem essa visão, né? E muitos falam de Riobaldo, né? O nome é Rio Baldo, Rio Grande e tal. Eu não gosto muito dessas leituras, porque o texto em si, você vê o tempo inteiro falando do rio, o rio, isso remete à terceira margem do rio, que é um dos contos mais famosos também de Guimarães Rosa, que fala dessa travessia, e remete também ao burrinho pedrez, que é de João Guimarães Rosa. Quem se salva finalmente de toda aquela pororoca, aquela água que cai, aquela chuva, depois vocês vão ler o texto, vocês vão saber o que eu estou falando, quem se salva é o burrinho pedrez, né, porque ele sabe ler a natureza e ele não vai contra o rio. Ele se lança no rio, deixa o rio levar e ele vai até lá embaixo. E ele se salva. Os cavalos não, os cavalos eles querem nadar e morrem afogados. Quem se salva é o Badu, que está em cima do burrinho e ele está bêbado. Ele está bêbado, ele está inconsciente. Ele não tem a consciência da natureza, por isso ele se salva. E quem se salva é o Francolin, que agarra no rabo do bicho. Ele se agarra achando que é um tronco, mas é o rabo do burrinho, e ele vai se salvar também. São os únicos que se salvam. Então você tem na obra de Guimarães Rosa, o tempo todo, essa beleza da natureza que está em volta. Você vai ler um texto do Riobaldo, do Guimarães Rosa, em que você fica 3 páginas lendo a descrição da natureza e chega a ser enfadonho. No texto, eu já vou me lembrar lá no texto, chega a ser enfadonho, você lê aquilo, cara, dá uma preguiça de você ler aquilo. São Marcos é o nome do conto. E de repente, o que acontece com o personagem? Ele fica totalmente cego. No meio da floresta ele está cego. Por quê? Porque fizeram uma magia negra com ele lá, ele ficou cego e volta depois, né, para Deus. O diabo está presente na obra de Guimarães Rosa o tempo todo. E ele fica cego. Aí você vê a arte de Guimarães Rosa para escrever toda essa beleza da natureza. O cara fica cego. Mas por que ele fica cego? Volta um pouquinho antes, você estava vendo tudo. Agora você não está vendo nada.
Isso para a nossa vida, né? Sem Cristo, sem Jesus, sem a luz da vida, nós não vemos nada. A gente acha que está vendo, mas a gente está dando um murro em ponta de faca o tempo todo. E quando a verdade nos liberta, a palavra diz isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa luz vem e eu consigo ver. Então, eu posso fazer esse intertexto o tempo todo na literatura e sem aquele receio, porque é literatura, mas ideia não é de Deus, não é... Peraí, a gente não pode ser tão ingênuo, tão, né, assim, me foge a palavra, mas não me toque, não, vou ler Guimarães Rosa, ele fala do diabo, cara, não, o diabo, não, Deus do livro, o diabo não existe. Pois é, mas é isso que ele fala, o diabo não existe. Não, mas existe ou não existe? É Fausto. Vai ler Fausto. Tem até a minha avó, ela falava, até um tempo atrás, eu não falo o nome do diabo em casa, porque senão ele aparece, né? São lendas urbanas e culturas populares que vão atravessando gerações e gerações, e o Guimarães Rosa, ele consegue fazer isso mais do que nenhum autor conseguiu, eu acredito, assim, que é trazer a beleza do regionalismo, é trazer a beleza do que é popular, mas ele não mostra só o popular pelo popular. Acredito que a obra do Guimarães Rosa, o Fábio com certeza muito mais do que eu consegue falar isso, ele explora a alma humana, ele consegue explorar o que é o humano em suas... quando ele está de frente com algumas tentações, por exemplo, né, Riobaldo e tantos outros personagens que aparecem ali, vontade de matar e vontade de não matar. E, por exemplo, você estava falando daquele conto o outro conto São Marcos, que ele fica cego. Na hora eu já consegui me lembrar e fiz a intertextualidade do apóstolo Paulo, que em Atos 9 e 10 ele tem um encontro com a beleza, com a luz, com essa claridão divina, que é o próprio Cristo que aparece para ele ali em Damasco, no caminho de Damasco, e ele fica cego. Ele fica cego por 3 dias, e de repente ele precisou ficar cego para entender quem ele era. E daí me lembra lá do ensaio sobre a cegueira, né? Geralmente eu sempre vou falar nesse livro, porque esse livro para mim é um dos mais marcantes. O ensaio sobre a cegueira é quando de repente todas as pessoas ficam cegas, a cegueira branca, mas uma pessoa consegue enxergar no meio de tudo aquilo, né? A mulher consegue enxergar no meio de tudo aquilo. Então muitas vezes na nossa trajetória nós ficamos cegos para algumas coisas, e outros momentos da nossa vida nós ficamos enxergando quando todos os outros estão cegos, né? Já que estamos falando de cegueira, em determinado momento aqui ele fala de um personagem que ele matava por ver a cara feia que a pessoa ia fazer na morte, matava de maldade. E de determinado momento estava passando um velho lá pela região e ele matou o velho. E não é que os 3 meninos desse homem, começou algo a avermelhar, o olho avermelhar, e eles caíram os 3 cegos. E isso me lembra o texto que os discípulos chegam, não lembro se são discípulos, e chegam um cego para Jesus e falam assim, ou os fariseus, não sei quem pecou? O pai ou a mãe, ele pecou para ele estar cego desse jeito. E Jesus fala, não, nem ele, nem a mãe, nem o pai, mas isso aconteceu para a glória de Deus. Então, você vê a cegueira no texto bíblico, esse aparente mal, Jesus vai lá, cura o cara fica cego. E você volta para o Grande Sertão, não é que aquele camarada que matou o velhinho e teve agora essa paga, né? Foi Deus que castigou? Será que foi Deus? Foi por causa do pecado dele que os meninos ficaram cegos? Não sei que aquele homem começou a se tornar bom. E ele começou a ter uma mudança da vida dele. Então você vê esse mal principiando, e conforme a nossa travessia, conforme o tempo vai passando, conforme o rio vai correndo, o
bem aparece. É a mesma coisa você que tem filho, tem filha, vai vacinar, vai ter que tomar uma injeção. É mal para a criança. É mal por quê? Porque ela não quer aquela agulhada. Nem nós queremos. Mas é um pedaço de mal que vai ser necessário. Então na nossa vida, às vezes a gente não entende, né, pastor? Por que está acontecendo comigo isso? Por que perdi emprego? Por que... E a gente não sabe. A gente não sabe. Mas a gente confia em um Deus que é traiçoeiro, como ele fala, eu estava falando antes de você chegar, né? Que Deus ele vai trabalhando sem a gente ver, nesse sentido de traiçoeiro. E ele vai trabalhando porque ele já sabe o fim das coisas. Ele já sabe o final. Então a gente está muito focado aqui, pô, isso é mal, isso está errado, isso não podia ter acontecido, mas deixa Deus conduzir. Se lance no rio. Deixa esse rio te conduzir. A Bíblia fala que ele é um rio, né? Ele é um rio. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Então, lance-se nesse rio como burrinho, pedreiros. Seja esse burrinho. Não queira recalcitrar contra os aguilhões. A Bíblia fala disso. Então, lance e confie. Porque esse aparente mal que está acontecendo na tua vida, né, isso vai gerar, vai surtir um bem lá na frente, como José. Que eu comecei essa fala falando sobre José. Que José fala, né? Ó, o mal, para os irmãos dele, o mal que vocês intentaram, Deus fez isso se tornar em bem, para salvar muita vida. Então você que confia em Deus, que você entrega o seu caminho ao Senhor, a Bíblia fala, confia no Senhor, entregue o teu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Confie, entregue, descanse, né? E curta esse aparente mal que está acontecendo, né? Às vezes a gente não quer, a gente não quer com tanta força que Deus fala, então tá bom. Mas é pela cegueira, né? Pela nossa cegueira. Aproveitando, nossa, eu tô igual a pastora Alvarez, né? Eu tô viajando, isso já aconteceu no top, né? Mas hoje, quando o Fábio perguntava, você lembra de tal personagem? Aí eu ia falando assim, claro que lembro. Porque a literatura, eu estudei em colégio público, né, minha vida inteira, mas eu tive excelentes professores. E eles sempre influenciavam cada parte, mesmo geografia e história, eles levavam, tinha uma professora Marisa, ela sempre contextualizava com música, com literatura, então foi muito forte, isso foi muito marcante na minha infância e adolescência, né? E aí eu agora visualizando vocês, por isso que eu sempre falo assim, Deus me coloca com gigantes, né? Eu tive um momento caverna, que eu estava comentando até com vocês anteriormente, o pastor Alvarez também sabe que foi importante para mim, para eu me concentrar mesmo mais no estudo da Bíblia, mesmo estando agora, eu me considero assim, muito recente no estudo da Bíblia, né? Então eu posso considerar assim que eu estou estudando a Bíblia mesmo, faz uns 2, 3 anos, e hoje eu consigo visualizar que eu comecei ali com a Sala Geek, que eu acho que nem o pastor Bigardi não ia fazer nenhum link meu com o pessoal da Sala Geek, né? Começou com o pastor Alvarez e tem sido uma experiência muito importante para mim, para quebrar esses paradigmas que o Fábio colocou aqui, que o Everton também sempre coloca. O pastor Alvarez é uma pessoa também que me lidera ali nessas questões de reflexão. E agora, vocês falando de Saramago, eu vou dizer que o meu erro com Saramago foi assistir o filme e não ler o livro, né? Porque assistir o filme eu nem consegui assistir até o final. Eu achei horrível, desculpe quem gosta, mas eu sempre fui daquela questão, até porque eu estagiei 5 anos no Ministério Público, Santa Catarina, 3 anos e meio só no crime, aí os promotores de justiça me proibiam de sair de lá e assistir qualquer coisa que envolvesse crime, né? Você vai assistir uma comédia, então assim, naquele momento eu estava sendo doutrinada para não me colocar em situações desnecessárias de risco e tudo mais, né? Então esse foi meu erro no Saramago, eu deveria ter lido, mas talvez naquele momento da leitura eu não estivesse preparada para a leitura como hoje
eu posso ler, né, o Saramago. Eu sempre digo assim que não importa, importa a pureza do coração, né, e não é só aquela pessoa que vive no culto, que é importante, claro, para nós sim, mas às vezes você saiba absorver, porque senão a gente cria uma cegueira, né. Então agora, refletindo sobre o ensaio sobre a cegueira, dá para até se colocar nesse contexto, né, de você pegar a cegueira que acaba se formando, né. É importante a gente conhecer a Bíblia sim, tem que ser uma leitura diária, mas a visão que eu tenho hoje, ela é diferenciada, né? Eu sou muito grata pela liderança do pastor Marcelo Bigardi, que traz isso muito bem. Através do Bigardi veio o pastor Alvarez, como eu disse, daí o Everton. O Fábio eu vou falar daqui a pouco do meu contato e participação dele, né, na minha parte de escrita, inclusive. E assim, eu sempre digo que Deus me deu o dom da escrita, porque eu gosto de escrever, né? O que para mim, para muitos é difícil, às vezes eles me pedem, quando eu vou participar de um livro, na parte jurídica, para eu reduzir um pouco, né? Porque alguns escreveram 30 páginas e para mim, para eu escrever 50 é fácil, é rapidinho, eu vou lá e consigo contextualizar, porque eu leio muito, eu gosto de escrever muito, as minhas crianças, né, estão seguindo. Mas o que eu acho impressionante, eu fiquei observando atentamente cada palavra de vocês, é contextualizar, é sair dessa cegueira. Eu repito, é importante ler a Bíblia sim, mas tem que saber contextualizar. Quando o Everton falou assim, tem gente que lê a Bíblia como uma literatura, por vezes quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo como literatura, né? Eu tenho que entender qual que era a realidade deles naquele momento, e isso eu aprendi no mestrado, veja como tudo era importante também, né? Na época do mestrado, o professor Daniel Ferreira, ele propositalmente ele lançava alguns livros para a gente ler, e a primeira coisa que ele fazia assim, quando ele chegava, vamos falar do livro, vamos. Então, e o autor? Aí todo mundo ficava olhando. Não, como é que você vai ler um livro e você não sabe contextualizar no que o autor estava vivendo, né? Qual que é a realidade do autor? Para aí você trazer para nós, senão não faz sentido. E hoje eu vejo que é isso mesmo, a gente tem que ler a Bíblia, né? Jesus Cristo é atemporal, claro, nós buscamos em todos os momentos, mas as pessoas que, como diz o pastor Alvarez, que escreveram a Bíblia, isso hoje que todo mundo, todos que são cristãos, passam por essa pergunta, questionamento de quem não é, mas quem escreveu a Bíblia foram os homens, e não tem como não ser os homens, mas conseguir entender aquele momento. Eu me inspiro muito em Paulo, eu gosto muito de Paulo, né, e sempre passando por essa trajetória, mas quando eu fui escrever a parte jurídica, para mim é fácil, porque eu tenho bastante conhecimento técnico disso, né, a parte da Constituição Federal e agora na parte trabalhista, que é a minha. Mas quando em oração me foi passada essa missão de escrever o De Repente Vinícius, que foi meu primeiro livro, eu falo meu primeiro livro jurídico cristão, né, contando um pouquinho da narrativa e tudo mais, eu dizia, Deus, como é que eu vou escrever? Né, eu não tenho habilidade técnica, e aí foi o Espírito Santo me instruindo para isso. Então, quando eu escutava vocês, é muito legal, porque aqui o Espírito Santo ministrou primeiro uma parte da Bíblia relacionada àquele tema, a parte da doutrina cristã e por fim, a música, né? Então, e se você reparar nisso, é o in loco, é a essência do in loco, é exatamente tudo isso. E quando eu terminei de escrever De Repente Vinícius, eu precisava muito que alguém fizesse a revisão ortográfica, porque eu sei escrever, ok, eu sempre li muito, quando a gente lê muito é importante, é bom, mas a gente cria muito vício de linguagem, né, e de escrita, eu precisava. Aí fui pedir ajuda, eu não me recordo, Fábio, como foi, quem que passou contatos, certo? Foi do Bola de Neve, não lembro se foi direto do pastor Bigardi, mas enfim, eu lembro como se fosse hoje, eu estava no escritório, eu precisava mandar para a editora, e aí troquei um contato com o Fábio, ele já me respondeu imediatamente, e ele foi muito justo naquele momento, porque ele pegou a base do sindicato, né? Porque o sindicato entende, porque eu disse o quanto que vai custar. E naquele momento eu não tinha condições de pagar, até porque para pagar a publicação do De Repente Vinícius, eu tinha uns clientes que estavam me devendo um tanto de honorários. A publicação custaria assim menos da metade. Aí nas orações Deus me instruiu para fazer da seguinte forma: 2 clientes iriam pagar
eu reduziria metade dos honorários e aí eles iriam pagar o livro para mim. Eu disse, mas não é justo, eu quero receber a integralidade dos meus honorários. Aí Deus falou assim, não, ou você recebe desta forma ou você não vai receber, né? Disse, ok, liguei, deu certo e o livro está aí. Então, assim, naquele momento eu precisava de alguém para revisar. Aí quando o Fábio, eu pesquisei, né, quem era o Fábio antes de falar com ele. Uau, o currículo dele é um currículo, assim, né, muito, mas muito recheado, assim. E aí ele falou, olha, infelizmente eu não tenho como te pagar essa quantia. Eu acho que é uma quantia bem justa, até porque você está se baseando no sindicato, né, no que o sindicato recomenda, e eu como trabalhista respeito isso, mas eu não tenho, te agradeço, deixa que eu vou revisando aqui mesmo, e tá tudo certo, né, eu não tenho agora, eu acho que é bem bacana, bem legal, mas eu não tenho agora. E eu estava indo para a OAB, porque eu faço parte do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, e beleza, eu abençoei ele, né, disse, olha, valeu, em uma outra oportunidade, outro livro eu te amo, mas nesse não vai dar. E aí eu vi que o Fábio começou a ligar, né, ele começou a ligar, e eu estava para entrar na audiência, na OAB, e eu disse, vou lá, vou atender. Ele assim, tá, mas quanto que você pode então me pagar? Então eu nem vou te propor, que é muito, não tem como, não dá 10% do que você mereceria, né? Não, mas eu estou aceitando, eu fui tocado e eu vou aceitar e pode me mandar que eu vou ler e vou fazer isso para você. Eu disse, sério, porque depois da conversa com ele eu coloquei em oração isso para o Senhor. Eu disse, Deus, eu sei que o Senhor tem grandes projetos, que é tudo para a tua honra, para a tua glória, não é nada para mim, né? Me usa para aquilo que for devido. E foi assim que aconteceu. Eu mandei para o Fábio, acho que 2 dias ele já tinha feito todas, né, toda a correção, todas as orientações deles a respeito do livro. Eu fiquei muito feliz ao ouvi-lo falar do livro, e é um livro que tem impactado em cada lugar que eu vou, né? Impactou uma outra estrutura da minha vida, que agora começa a nascer a espera de Isabela, já disse para o Fábio e para o Everton, um dos dois vai ficar sob essa responsabilidade, né? E em 3 meses eu vou escrever a espera de Isabela, que é Despertar de uma Guerreira, que envolve também vários contextos, né, que vem acontecendo de lá para cá. Então, assim, só para dizer que esse in-loco para mim é muito especial, porque eu quis muito que ele acontecesse dessa forma para honrar a vida do Fábio. Eu não o conhecia, né? É uma pessoa, não é só a qualificação profissional, mas eu vejo, eu acompanho ele nas redes sociais, é uma pessoa extremamente usada por Deus e em todos os aspectos da vida. Tem uma família assim sensacional, maravilhosa. Toda vez eu vou lá e fico curtindo ali, acho incrível a esposa, as filhas, mesmo à distância, mas sem não conhecendo elas pessoalmente, nem o Fábio eu não conhecia. Hoje que eu tenho a satisfação de conhecê-lo, hoje que ele vai receber de repente o Vinícius, que agora que está tomando um corpo, que agora que vai realmente para as livrarias, apesar das palestras já estarem acontecendo, a coisa já está fluindo, né? Mas agora que eles vão ser projetados. Então, assim, te agradecer, Fábio, imensamente, não só por esse momento em loco, que eu quero, assim, que eu já fiz o convite, eu espero que vocês reflitam e aceitem, como com o pastor Alvarez e o nosso líder de célula, o Orlando, nós iniciamos e vamos dar continuidade, né, pastor do Parabelo, que é uma outra série do in-loco. Vocês também estão convidados para criar uma série, e seria interessante nesse contexto de pegar sempre uma referência da literatura e fazer esse link, né, com a Bíblia. Tem um amigo meu que vocês devem conhecer, Paulo Roberto de Araújo. Ele escreve muito também, só que a parte dele é a Bíblia e a gestão de pessoas. E ele faz isso, ele está participando do in-loco já. Ele pega um personagem da Bíblia e ele consegue contextualizar com a parte de coaching, de competência, né? O último foi José. Eu também amo a história de José, assim, eu acho que é incrível. Ele falou sobre resiliência e é realmente o foco, assim, do personagem. Então eu gostaria de agradecer muito ao Fábio Giopo, ao Everton que trouxe ele hoje, né?
e dizer assim que é uma imensa satisfação conhecê-lo pessoalmente, que você faz parte do De Repente Vinícius, tá? E daqui para frente vamos de repente estreitar aí, né, essas partes de divulgação, porque o In-Loco é para isso, é para transmitir informações e compartilhar experiências, né? Então o canal está aberto, canal do YouTube, Coluna do Paraná Portal, e aqui também nós podemos fazer na Livraria da Vila. Eles têm um acesso muito legal aqui, não só nesse momento de sexta-noite, mas eles querem fazer em outras oportunidades, fica bem à vontade. Então eu vou passar para o Everton para ele fazer as honras ali da literatura da Livraria da Vila. Eu fui lá embaixo, peguei, né, rapidamente, mas só para fazer algumas referências. Todas essas obras elas estão aqui na Livraria da Vila. Quem acompanha o In-Loco consegue um voucher agora de 20%, é só entrar em contato conosco. Então, pessoal, esse é o nosso momento momento jabá. Então, assim, como falamos, e o Fábio falou com toda uma profundidade, não podia deixar de falar, né, do Grande Sertão Veredas, que é a principal obra do Guimarães Rosa, e agora a Companhia das Letras, ela está com uma capa toda diferenciada aqui, e eu não sei quanto que fica, mas depois vocês podem conferir ali embaixo, tá? Esse é um livro denso, um livro de 600 páginas, mas que aqui tem muita coisa boa para nós. Sagarana. Leitura obrigatória do Federal. Exatamente, quem vai fazer Federal. Sagarana, um livro também, é um dos principais dele, né? É um dos principais do Guimarães Rosa. Essas histórias, todos estão aqui disponíveis, tá? E tem outros ali, né? Tem. Esses foram só alguns, senão eu não conseguia subir com todo. Os Sertões, de Euclides da Cunha, também retrata, né, o sertão, assim como Graciliano Ramos e tantos outros autores. Isso aqui é um clássico da literatura. Augusto Drummond. Drummond, O Avesso das Coisas, para quem gosta de poesia. Drummond eu gosto demais. Sentimento do Mundo, livrinho curto. Antologia poética, muito bom essa antologia aqui também, tem muita coisa boa. E Ética e Pós-Verdade. Esse aqui é um livro, na verdade, ele é um pouco... Tem então uma sabedoria para ler esse livro aqui, né? Ele vai falar sobre ética, ele vai falar até sobre um pouco de fake news e o que é verdade e pós-verdade. Esse é o nosso momento marketing. Enfim, a Livraria da Vila, ela tem ela tem um repertório muito grande, né? Ela tem um acervo muito grande de literatura brasileira, de literatura estrangeira, de poemas, de HQs, e é isso. Pastor, quer falar alguma coisa? Finalizar? Posso agradecer antes de finalizar? Eu quero agradecer o convite, muito obrigado, Janaína Hebe, pastor, muito obrigado. Obrigado pela presença, sinto-me prestigiado pela presença de vocês aqui. E eu estava tentando achar uma parte no Grande Sertão que é muito, muito bonita, que está quase no meio do texto, mas não achei, que ele fala assim que a nossa vida, a gente mira um ponto do outro lado do rio e a gente tensiona e ir reto. E quando a gente entra nesse rio, a gente percebe que a gente vai dar num outro ponto, diferente daquele e bem melhor. Então, às vezes você traçou um ponto, uma meta para a tua vida, mas você precisa se deixar levar por esse rio e abrir seu coração e falar assim: eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso de Jesus na minha vida. E eu estava traçando essa meta, esse ponto na minha vida, mas se eu entregar a minha vida para Jesus e entrar nesse rio, eu vou dar um ponto bem melhor, né? Eu não poderia deixar de falar sobre isso, que é uma leitura possível dentro do Grande Sertão Veredas, né? Uma parte belíssima que ele fala. E a gente quer tanto as coisas, a gente quer tanto, não, é para lá que eu vou. Mas você vai perceber que você vai caminhar, você vai dar um ponto melhor, né? Tenha paciência, como o Riobaldo fala, Deus é paciência. Então, tenha paciência. Pastor? Não vou falar mais nada, não vou chorar, cara. Não, pois,
Não quero estragar mais, não quero estragar nada. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo. Nós te louvamos por este local, porque sabemos que essa é uma extensão do teu corpo aqui, Deus, do teu reino. Nós sabemos que muitas vezes, Deus, o púlpito não precisa estar sobre um altar dentro de uma igreja. Esse é o nosso púlpito hoje, Jesus. E nós queremos glorificar o seu nome neste lugar. Dizer que tu és bem-vindo sempre. Tu és a pessoa que nós mais aguardamos encontrar aqui, Pai. De todos os in-locos que nós fazemos, todas as pessoas que nós temos convidado, Senhor, muito obrigado por cada uma delas. Que o Senhor retribua 100 vezes mais na vida de cada uma a disposição e a honra que eles nos têm dado em ter aceitado o convite de estar aqui. Obrigado, Deus, por essa noite. Deus, nós queremos consagrar a Ti esse tempo, pedindo que o Senhor esteja conosco ao sairmos aqui, voltando para a nossa casa. Abençoa essa livraria, que a graça do Senhor esteja sobre cada um dos seus funcionários, sobre os seus proprietários, que o Senhor expanda, alongue as estacas, para que muitos outros dias a gente possa também glorificar e levantar um altar em Teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.